Deus te diz: acorde. Sim, você mesma, acorde. Você não é qualquer mulher. Chega de viver em um sono espiritual, em uma anestesia da alma, aceitando uma vida comum quando você foi chamada para ser extraordinária. Quantas vezes você se olhou no espelho e viu apenas uma mulher cansada, cheia de falhas, tentando sobreviver a mais um dia? Quantas vezes você se comparou com outras e se sentiu menor, menos espiritual, menos abençoada? Quantas vezes você calou a voz do Espírito Santo que sussurrava no seu coração que você nasceu para mais e deu ouvidos à voz alta do mundo que gritava para você se conformar, para você não ser tão radical, para você ser normal? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda se lembra de quem você é? Não a identidade que seu chefe te deu, que seus relacionamentos passados te deram, ou que suas próprias inseguranças te deram. Eu estou falando da sua identidade original, da identidade que foi forjada no coração de Deus antes da fundação do mundo. Você carrega um DNA do céu. Você tem sangue real correndo em suas veias espirituais. Você é filha de um rei, e filhas de reis não vivem como plebeias. Leoas não ciscam no chão como galinhas. Águias não se contentam em andar quando foram feitas para dominar os céus. Então por que você tem vivido como se fosse qualquer uma? Por que tem aceitado a mediocridade como destino? Por que tem se contentado com uma fé de segunda mão, uma oração sem poder, uma vida sem impacto? Deus está te chamando para fora dessa normalidade mortal. Ele está soando um alarme hoje para o seu espírito. É um chamado para despertar, um chamado para se lembrar, um chamado para se posicionar. Se você sente esse chamado para despertar, se no fundo da sua alma você sabe que foi criada para mais do que isso, eu quero que você faça algo profético agora. Comente aqui de qual cidade você está atendendo a esse despertar e escreva com toda a sua fé: eu não sou qualquer mulher. Curte este vídeo como um ato de concordância com o céu. Se inscreve no canal para ser edificada e compartilha com outra mulher que está dormindo espiritualmente e precisa acordar. Porque hoje nós vamos expor as 3 grandes prisões que fazem uma mulher de linhagem real viver como qualquer uma. Fique comigo, porque a sua coroação começa agora. Parte 1. A prisão da normalidade. A primeira e mais sedutora prisão é a da normalidade. É a gaiola de ouro da aceitação social. Qualquer mulher busca ser normal. Ela quer, acima de tudo, se encaixar. Ela anseia por ser aceita pelo grupo, ser curtida, ser validada, pertencer. Ela tem um medo profundo, quase primitivo, de ser diferente, de ser apontada, de ser chamada de estranha, exagerada, fanática ou radical. Para evitar o desconforto da rejeição, ela começa a fazer pequenas concessões que parecem inofensivas. Ela dilui a sua fé, como quem coloca água no vinho. Primeiro um pouco, depois mais um pouco, até que o sabor potente do reino se perca, substituído por um líquido morno e insípido que não ofende ninguém, mas também não salva ninguém. Ela ri das mesmas piadas sujas, assiste às mesmas séries que glorificam o pecado e o adultério, participa das mesmas conversas de fofoca que matam o espírito, tudo para manter seu crachá de normal e descolada. Ela vive segundo Romanos 12:2, mas ao contrário, ela se conforma com este mundo, para que o mundo não a rejeite. E no processo, ela entristece o Espírito de Deus que habita nela, que a todo momento sussurra: você não é daqui. Você se reconhece nisso? Seja honesta. Naquele pequeno ajuste que você faz na sua roupa para não parecer tão crente, naquela opinião que você engole para não criar polêmica no trabalho, naquele convite para um lugar que você sabe que não agrada a Deus, mas você vai mesmo assim, com a desculpa de ser luz, quando na verdade você só não quer ser a chata do grupo? Isso é a prisão da normalidade. É a tentativa de uma leoa de se passar por uma gata doméstica para poder receber um carinho na cabeça e um pires de leite. É uma traição à sua natureza real.
Você troca a sua juba por um ronronar falso. Você troca a selva do propósito pela segurança de um sofá. O inimigo ama isso. Ele não precisa te fazer roubar um banco. Ele só precisa te convencer a ser normal, porque uma cristã normal, morna, é completamente inofensiva para o seu reino de trevas. A mulher de Deus, a mulher que não é qualquer uma, não busca ser normal, ela busca ser santa. E santidade, na sua essência, não é sobre ser perfeita e sem falhas. É sobre ser separada. A palavra hebraica para santo, kadosh, significa cortado para, separado de. É ser separada do mundo, para ser consagrada exclusivamente para Deus. Ela entende que sua cidadania não é daqui. Ela é uma embaixadora do reino do céu em terra estrangeira. E embaixadores não adotam os costumes da terra onde estão servindo. Eles representam a cultura, as leis e a honra do seu rei. Ser santa é ter a coragem de ser diferente. É ter a ousadia de dizer não, quando o mundo inteiro, e até mesmo alguns cristãos normais, gritam sim. É proteger seus olhos, seus ouvidos e seu coração do lixo que o mundo oferece como entretenimento e chama de cultura. É escolher deliberadamente amizades que te puxam para cima, para perto de Deus, e ter a força para se afastar daquelas que te arrastam para o lodo, mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo. É entender que a aprovação de um único Deus vale infinitamente mais do que o aplauso de uma multidão de bilhões que caminha para o abismo. Pense em Noé. Por 120 anos ele construiu uma arca em terra seca. 120 anos. Imagine a zombaria. Imagine ser chamado de louco dia após dia por gerações. A normalidade era viver a vida, comer, beber, casar. Noé era o oposto do normal. Ele era um espetáculo de excentricidade. Mas ele não estava ouvindo a voz da multidão. Ele estava obedecendo à voz de Deus. Sua separação, sua santidade estranha, foi o que salvou sua família e preservou a raça humana. A normalidade da sua geração foi afogada no dilúvio. A separação dele flutuou sobre as águas do juízo. O que você prefere? Ser normal e afundar com o mundo ou ser estranha e ser salva por Deus? Pense nos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam em uma terra estrangeira, Babilônia. O normal era comer da comida do rei, se curvar à cultura babilônica. Era o caminho mais fácil para a promoção, para a aceitação. Mas eles propuseram em seus corações não se contaminar. Era uma decisão. E mais tarde, quando o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem, o que eles fizeram? Eles ficaram de pé, sozinhos no meio da multidão. A lógica humana diria: curvem-se por fora, mas mantenham a fé por dentro. Deus entende. Mas eles não eram qualquer um. Eles responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A fé deles não era condicional. E se não, essa é a marca de quem não é qualquer um. Eles foram jogados na fornalha. E lá o quarto homem apareceu. A separação deles provocou a manifestação de Deus. Pense na esposa de Ló. Ela vivia em Sodoma. Para ela, Sodoma era normal. A imoralidade, a perversão, o materialismo era o seu dia a dia. Ela tinha casa, amigas, uma rotina. Quando os anjos vieram para resgatá-la, eles deram uma ordem clara: foge por tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Escapa para o monte, para que não pereças. Mas o que ela fez? Ela olhou para trás. Por quê? Porque seu coração ainda estava lá. Ela sentia falta da sua normalidade, por mais podre que fosse.
Ela sentiu falta da aceitação, do conforto, do que era familiar, e o resultado de olhar para trás, de desejar a conformidade com o mundo, foi a paralisia. Ela se tornou uma estátua de sal. Uma mulher que tinha a promessa da salvação, mas que ficou petrificada pela sua afeição ao mundo. Quantas mulheres hoje estão vivendo como estátuas de sal espirituais, paralisadas? Não avançam com Deus, porque uma parte delas ainda está olhando para trás, com saudade do Egito, com saudade da normalidade do mundo. Elas querem o céu, mas não querem abrir mão do estilo de vida de Sodoma. Não funciona. Você não pode servir a dois senhores. O antídoto para a prisão da normalidade é a decisão radical pela santidade. É uma decisão diária, tomada a cada manhã. É acordar e dizer: hoje eu não pertenço a este mundo. Hoje minhas escolhas vão honrar o meu rei. Hoje eu serei sal e luz, mesmo que isso incomode. Isso exige coragem, mas a mulher de Deus não é qualquer uma. Ela é revestida de força e dignidade. Se você, não importa de qual cidade, decide hoje quebrar as correntes da normalidade e viver uma vida separada para a glória de Deus, comente aqui embaixo: eu escolho ser separada. Declare isso como um decreto de independência do mundo. Meu Pai e meu Deus, eu confesso que por muitas vezes eu amei mais a aprovação dos homens do que a tua. Eu tive medo de ser diferente, medo de ser rejeitada. Perdoa-me por tentar diluir o teu evangelho na minha vida para me conformar com este mundo. Hoje eu renuncio ao espírito de Sodoma. Eu renuncio à necessidade de ser normal e aceita por todos. Eu escolho a santidade. Eu escolho ser separada para ti. Dá-me a coragem de ser luz nas trevas e sal nesta terra, mesmo que isso me custe popularidade. Eu não sou daqui. Eu sou tua. Em nome de Jesus. Amém. Parte 2. A prisão da lógica humana. A segunda prisão que mantém uma mulher real vivendo como qualquer uma é a tirania da lógica humana. É a jaula do faz sentido. Qualquer mulher vive pelo que vê. Ela é uma escrava dos seus 5 sentidos. Ela toma suas decisões com base no extrato bancário, no diagnóstico do médico, nas estatísticas, no que é razoável, prudente e possível. Sua vida é governada pela matemática do mundo. Se não faz sentido, ela não faz. Se ela não pode ver como vai acontecer, ela não dá o primeiro passo. Ela confia em sua própria inteligência, em seu planejamento, em seu diploma, em sua rede de contatos. Ela tenta navegar o oceano sobrenatural de Deus usando um mapa terrestre. E por isso, ela nunca sai da praia. Ela vive uma vida segura, previsível, controlada e terrivelmente pequena. A lógica humana não é má em si, é um dom de Deus para nos ajudar a administrar o mundo. O problema é quando fazemos da lógica o nosso Deus, quando a colocamos no trono que pertence à fé. A lógica humana é o teto que colocamos sobre o poder ilimitado de Deus. A mulher de Deus, a mulher que não é qualquer uma, não vive pelo que vê. Ela vive pelo que crê. Ela entende que a fé é a moeda do reino, a linguagem do céu. Ela sabe que Deus não está limitado pela lógica humana, pela física ou pela economia. Ele é o Deus do impossível, o Deus que se especializa em situações onde a lógica diz game over. Ele é o Deus que abre mares, que derruba muralhas com gritos, que faz o sol parar, que faz um machado flutuar e que ressuscita mortos. A fé não é a ausência do medo ou da dúvida, é a decisão de agir apesar deles, baseada unicamente na palavra e no caráter de um Deus que não pode mentir. A fé não nega a realidade. Ela não finge que a conta não está vencida ou que a doença não existe. A fé olha para a realidade e diz: eu sei o que estou vendo, mas eu sei ainda mais em quem eu estou crendo, e a palavra dele é a minha realidade final.
é olhar para uma montanha de dívidas e, em vez de descrever o tamanho dela para Deus, começar a descrever o tamanho de Deus para a montanha. É como um músculo. Qualquer mulher nunca exercita o músculo da fé, então ele fica atrofiado. A mulher de Deus exercita sua fé em pequenas coisas todos os dias, confiando em Deus para uma vaga de estacionamento, para uma palavra de sabedoria, para a paz em meio ao caos, para que quando a grande montanha aparecer, o músculo da fé esteja forte e pronto para agir. Pense na queda de Jericó. O povo de Israel chegou diante de uma cidade com muralhas impenetráveis. A lógica militar diria: construam arietes, preparem escadas, organizem um cerco. Qual foi a ordem de Deus? Marchem ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, marchem 7 vezes e depois toquem as trombetas e gritem. Isso é o oposto da lógica. É uma estratégia ridícula para os padrões humanos. Imagine os soldados de Jericó rindo do alto das muralhas. Imagine os próprios israelitas se sentindo tolos. Qualquer mulher no meio daquele povo teria reclamado: isso não faz sentido, vamos ser massacrados. Mas a mulher, que não é qualquer uma, teria marchado em silêncio, com o coração cheio de expectativa, sabendo que a sabedoria de Deus parece loucura para o mundo. E no 7º dia, quando gritaram, as muralhas não caíram por força humana. Elas caíram pelo poder de uma obediência ilógica. Pense em Pedro. Ele estava no barco, no meio de uma tempestade. A lógica dizia: fique no barco, é o único lugar seguro. Então, ele vê Jesus andando sobre as águas, e uma fé ilógica brota nele. Ele não diz: Jesus, acalme a tempestade. Ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Que pedido absurdo! Mas Jesus disse: vem. E Pedro saiu do barco. Por um momento, ele fez o impossível. Ele andou sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, a realidade de Cristo era maior que a realidade da tempestade. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que ele, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. No momento em que ele tirou os olhos de Jesus e os colocou na circunstância, no vento, nas ondas, na lógica, ele começou a afundar. Muitas de nós somos assim. Começamos com fé, mas no meio do caminho, olhamos para o vento forte dos problemas e começamos a afundar na lógica. Pense na mulher do fluxo de sangue. Pela lógica humana, a vida dela tinha acabado. 12 anos sangrando. Impura segundo a lei. Ela não podia entrar no templo, não podia ser tocada, isolada socialmente. Gastou todo o seu dinheiro com médicos e só piorou. A lógica dizia: fique em casa, aceite seu destino, você é uma pária, ninguém pode te ajudar. Se ela fosse qualquer mulher, ela teria se conformado com a sua dor. Mas ela não era qualquer mulher. Ela ouviu falar de Jesus e uma fé ilógica nasceu em seu coração. Ela pensou consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, serei curada. Isso não faz sentido lógico. Por que a borda do manto? Mas a fé não precisa de lógica, ela precisa de um alvo. E ela fez o impensável. Uma mulher impura que contaminaria quem tocasse se lançou no meio da multidão. Ela enfrentou o risco de ser apedrejada, de ser humilhada publicamente. Ela empurrou, lutou, rastejou se fosse preciso, movida por uma fé sobrenatural. E quando ela tocou, o poder saiu de Jesus. A hemorragia de 12 anos parou instantaneamente. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Ele não sentiu um esbarrão, ele sentiu um toque de fé. E ele a honrou publicamente. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Você entende? Qualquer mulher fica na multidão, esbarrando em Jesus, cantando os louvores, ouvindo a pregação, mas sem nunca puxar o poder dele com uma fé ousada.
A mulher que não é qualquer uma é aquela que decide romper a multidão da lógica, do medo, da vergonha e tocar em Jesus com uma fé que move o coração de Deus. O antídoto para a prisão da lógica humana é a ousadia da fé sobrenatural. É decidir acreditar mais na promessa de Deus do que no problema que você enfrenta. É começar a orar orações que assustam você mesma. É dar passos de obediência mesmo sem ter o mapa completo. É ofertar quando a conta está no vermelho. É perdoar quando a dor ainda é real. É profetizar vida sobre situações de morte. Qual é a sua multidão hoje? É a multidão de dívidas, a multidão de diagnósticos ruins, a multidão de vozes dizendo que seu casamento não tem mais jeito, que seu filho não vai voltar, que você nunca será ninguém. É hora de romper essa multidão. Se você, não importa de qual cidade, decide hoje viver por essa fé ilógica e sobrenatural, comente agora mesmo: eu ando por fé, não por vista. Senhor, meu Deus, Criador do impossível, eu confesso que tenho vivido presa à lógica humana. Eu tenho limitado o teu poder ao tamanho do meu entendimento. Perdoa-me pela minha incredulidade e pelo meu medo. Hoje, eu me arrependo de viver uma fé pequena e segura. Eu quero a fé que move montanhas, a fé que rompe multidões, a fé que te agrada. Batiza-me com uma ousadia sobrenatural. Ajuda-me a confiar na tua palavra mais do que nos meus olhos. Eu rejeito a tirania do possível e abraço a realidade do teu poder. Eu não vou mais viver na praia. Eu vou andar sobre as águas contigo. Em nome de Jesus, amém. Parte 3. A prisão das emoções desgovernadas. Finalmente, a terceira prisão que escraviza uma mulher real e a faz viver como qualquer uma é a masmorra das emoções desgovernadas. Qualquer mulher é levada por seus sentimentos como uma folha ao vento. Se ela acorda se sentindo ansiosa, a ansiedade se torna a arquiteta do seu dia, construindo cenários catastróficos em sua mente, e cada decisão será filtrada por essa emoção. Se ela se sente desanimada, ela cancela seus compromissos, se isola do mundo, se entrega a um poço de autopiedade e chama isso de autocuidado. Se ela sente raiva, ela explode, fala o que não deve, fere as pessoas ao seu redor e depois se justifica dizendo: esse é o meu jeito, sou de pavio curto. Suas emoções são o seu termostato, elas ditam a temperatura da sua vida, da sua casa e da sua fé. Ela ora quando sente vontade, ela lê a Bíblia quando sente uma conexão. Seus sentimentos são o seu Deus, e ela é uma escrava fiel, curvando-se a cada mudança de humor. Mas a mulher de Deus, a mulher que não é qualquer uma, entende uma verdade fundamental do reino. Ela não é governada por suas emoções. Ela governa suas emoções. Ela entende que seus sentimentos são reais, mas não são a verdade final. Eles são como o tempo. Um dia está ensolarado, no outro, tempestuoso. Mas o tempo não muda a geografia. A tempestade não move a montanha. Suas emoções são o tempo, mas a sua identidade em Cristo e a palavra de Deus são a montanha. Seus sentimentos são indicadores no painel do carro, mas não são o motorista. A ansiedade pode acender a luz de alerta, mas quem está no volante é o Espírito Santo. A tristeza pode bater a porta, mas ela não tem a chave para entrar e fazer morada. Essa mulher não nega o que sente. Espiritualidade não é fingir que não dói ou engolir o choro. Isso é estoicismo, não cristianismo. Ela pega o que sente e, como uma criança que corre para o pai, ela submete tudo ao senhorio de Cristo. Ela entende a diferença entre a alma, onde residem as emoções, a mente e a vontade, e o espírito, onde Deus habita. E ela decide, como um ato de vontade, que o seu espírito fortalecido por Deus vai governar a sua alma. Ela não é levada pelo que sente, ela é guiada pelo que crê. Pense em Elias, um gigante da fé. No Monte Carmelo, ele sozinho desafiou 450 profetas de Baal. Com uma fé ousada, ele orou e fogo desceu do céu.
uma demonstração de poder inacreditável. Mas logo em seguida, o que acontece? A rainha Jezabel, uma única mulher, manda um recado ameaçando matá-lo. E o mesmo homem que fez descer fogo do céu, agora foge para o deserto, se senta debaixo de uma árvore e pede a morte a Deus. Ele diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele estava deprimido, com medo, exausto emocionalmente. Qualquer mulher olharia para essa história e se identificaria com a depressão dele. Mas a mulher, que não é qualquer uma, aprende com a resposta de Deus. Deus não o repreendeu por seus sentimentos. Ele enviou um anjo que lhe deu pão e água e o fez dormir. Deus cuidou de sua alma e de seu corpo. E depois, no Monte Horebe, Deus não falou com Elias no vento forte, no terremoto ou no fogo. Deus falou com ele em um cício tranquilo e suave. O que aprendemos com isso? Que mesmo os maiores heróis da fé têm batalhas emocionais, mas a solução não é se entregar à emoção, e sim se retirar para a presença de Deus, permitir ser cuidado por Ele e aprender a ouvir a sua voz suave acima do barulho da tempestade emocional. Pense em Davi. Se alguém tinha motivos para ser um escravo das emoções, era ele. Perseguido, traído, humilhado, cometeu erros terríveis. Os salmos são um diário de sua alma. Ele não esconde sua dor. Ele grita: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele derrama sua raiva, quebra os dentes em suas bocas, ó Deus. Ele expressa sua angústia. A minha alma está profundamente triste. Ele era brutalmente honesto com o que sentia. Mas ele nunca parava aí. Qualquer mulher para na reclamação. Davi não. No mesmo salmo, depois de derramar toda a sua dor, ele faz uma virada de fé. Ele começa a falar com a sua própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é a salvação da minha face e o meu Deus. Ele estava dando uma ordem à sua alma. Ele estava dizendo: sentimento, você não está no comando aqui. A minha fé está. Pense em Ana. A Bíblia diz que ela tinha um espírito angustiado. Ela era provocada por sua rival, Penina, ano após ano. Ela chorava e não comia. Seu marido não a compreendia totalmente. Ela sentia a dor da esterilidade, a amargura da humilhação, a tristeza da solidão. Qualquer mulher em seu lugar teria se entregado ao desespero, à depressão, ou teria entrado em uma guerra de ódio com Penina. Mas Ana não era qualquer mulher. O que ela fez com a sua dor? Ela a levou ao único lugar que poderia transformá-la, o altar. Ela não ficou em casa se lamentando. Ela foi ao templo, e a Bíblia diz que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não fez uma oração bonita e religiosa. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. Ela pegou toda a sua angústia, toda a sua amargura, toda a sua frustração e, em vez de deixar que aquilo a consumisse, ela a entregou como uma oferta a Deus. Ela foi tão intensa em sua oração que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. E depois de entregar tudo, a Bíblia diz que ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não era mais triste. Note, a circunstância não tinha mudado. Ela ainda não estava grávida, mas ela mudou por dentro, porque entregou o controle, ela deixou o fardo no altar. A mulher que não é qualquer uma aprende a fazer isso. Ela aprende a pegar a ansiedade e transformá-la em intercessão. Ela pega o medo e o transforma em adoração. Ela pega a raiva e a usa como combustível para clamar por justiça no lugar secreto. Ela não permite que suas emoções ditem sua vida espiritual. Pelo contrário, sua vida espiritual dita o que fazer com suas emoções. O antídoto para a prisão emocional é o governo do espírito. É a disciplina de, no momento em que a onda emocional vier, em vez de se deixar levar por ela, parar e dizer:
Alma, acalma-te. Espírito Santo, assume o controle. Eu não sou governada pelo que sinto, eu sou governada pelo que a tua palavra diz. É levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se você, não importa de qual cidade, está decidida a não ser mais uma escrava dos seus sentimentos, mas a governar sua alma com o poder do Espírito, comente aqui embaixo, de sua cidade: meu espírito governa minha alma. Pai, no nome de Jesus, eu reconheço que por muito tempo eu fui escrava das minhas emoções. Eu permiti que a ansiedade, a tristeza e o medo ditassem minhas ações e minha fé. Perdoa-me, Senhor. Hoje eu decido que não serei mais governada pela minha alma, mas guiada pelo teu Espírito que habita em mim. Eu submeto cada uma das minhas emoções a ti. Ensina-me a levar todo sentimento cativo ao teu senhorio. Capacita-me a governar em vez de ser levada. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu não sou minhas emoções. Eu sou tua filha. Amém. Você chegou até aqui. Você ouviu. Você foi confrontada. Você desmascarou as 3 grandes prisões que te faziam viver como qualquer uma: a prisão da normalidade, a prisão da lógica humana e a prisão das emoções desgovernadas. Agora, a pergunta final ecoa no mundo espiritual: o que você vai fazer com isso? Deus te acordou hoje. Ele te mostrou que você não é qualquer mulher. Você é da realeza. Você é uma sacerdotisa real, uma nação santa, povo adquirido. Mas carregar um título de nobreza não significa nada se você continua vivendo no chiqueiro. Chegou a hora de abandonar a vida antiga. Chegou a hora de assumir sua posição. Pense em uma rainha que sofreu amnésia. Ela vagueia pelas ruas, vestida em trapos, com o cabelo emaranhado, comendo restos, esquecida de sua linhagem. As pessoas a tratam como qualquer uma, como uma mendiga, porque é assim que ela se porta. Ela mesma acredita que é uma indigente. Sua realidade é definida por sua condição presente. Mas um dia, um arauto do palácio a encontra. Ele não a repreende por seu estado. Ele simplesmente se ajoelha diante dela e lhe mostra um espelho, mas não um espelho comum. Um espelho que não reflete seus trapos, mas sim suas vestes reais de linho fino e púrpura. Não reflete a sujeira em seu rosto, mas a coroa cravejada de joias em sua cabeça. A palavra de Deus é esse espelho. Hoje, Deus a colocou diante de você. E Ele não está mostrando a mulher cansada, falha, medrosa que você talvez veja no seu espelho do banheiro. Ele está mostrando a guerreira, a herdeira, a filha amada, a noiva adornada que Ele te criou para ser. A questão é, em qual imagem você vai acreditar? Você vai continuar se definindo pelos trapos do seu passado e do seu presente, ou vai se definir pela imagem real que o espelho da palavra de Deus revela? Assumir sua realeza é uma decisão. É parar de pedir permissão para ser quem Deus já te chamou para ser. É parar de se desculpar por sua fé, por sua intensidade, por sua luz. É entender que a coroa que Deus te deu não é para ser guardada em uma gaveta, é para ser usada. Ela pode ser pesada às vezes. Ela vai atrair a atenção e a crítica de alguns que estão mais confortáveis com você nos trapos. Mas é o seu direito de nascença e o seu dever como filha do rei. Ser rainha não é apenas sobre privilégios, é sobre responsabilidade. É sobre governar seu território, sua mente, sua casa, sua influência, com a sabedoria e a autoridade do céu. Se hoje você toma a decisão final de abandonar os trapos da vida antiga, de lavar o rosto no sangue do Cordeiro e de colocar a sua coroa na cabeça, eu quero que você faça a sua declaração de coroação. Não importa de qual cidade você seja, sele este momento no mundo espiritual. Escreva nos comentários com toda a autoridade que o céu te concede. Eu assumo a minha realeza em Cristo.
Escreva com fé. Deixe seu depoimento sobre como Deus te despertou hoje, pois sua história vai acordar outras rainhas adormecidas. Curta e compartilhe este vídeo como quem espalha um decreto real. E agora, em pé, em espírito, receba esta palavra profética que eu libero sobre a sua vida. O tempo de amnésia espiritual acabou. O tempo de viver como qualquer uma terminou. Eu declaro que as escamas dos seus olhos estão caindo. Eu declaro que a força da leoa da tribo de Judá está se levantando dentro de você. Eu declaro que as correntes da conformidade, da lógica humana e do desgoverno emocional estão sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Uma nova postura, uma nova autoridade e uma nova unção estão vindo sobre você, a unção da realeza. Que a partir de hoje, você comece a tomar decisões não como uma escrava das circunstâncias, mas como uma rainha que governa sobre elas, em Cristo. Este vídeo termina aqui, mas o seu reinado começa agora. Agora vá e reine.